gente está e continua na próxima semana. O material é de primeira qualidade. Eu pego como professor do seminário do CBN atual. Eu pego, aliás, como um dos melhores professores de teologia do estado de Minas. A sua aula, o professor Álvaro, perdão, dá aula há mais de 40 anos em seminário. Né? A especialidade dele é Antigo Testamento. E ele dá aula de seminário há mais de 40 anos. Esteve, sedente, no Bíblico Brasileiro, em Belo Horizonte, nos da Lagoinha, né? Carisma, Querigma, ele é professor em quase todos os seminários de Belo Horizonte. Trabalha com isso há quase 40 anos, aproximadamente 40 anos. Eu ligo para ele e pergunto, pastor, você tem material aí? Ele me manda o material. Eu não te vendo esse material, eu te dou esse material, porque eu pego com ele não me cobra o material. E a Bíblia diz, de graça receber, né? De graça dar. Então eu não uso de expertise, né? Eu te repasso o material, ele sabe disso, e te passo digital. Ah, eu quero uma apostila. Você vai imprimir sua apostila lá, é só o custo da sua apostila, também. E a apostila eu apresento ela aqui no slide à medida que a gente vai estudando, né? Aí eu não quero imprimir a apostila, o material vai estar aqui. E é teologia pura, né? Nós não vamos ver aqui, estamos vendo teologia pura. Essas duas matérias são repetidas, né? Vai ser a segunda vez. No primeiro ciclo da Escola de Profetas, nós vimos já Cartas Paulinas e Pentateuco. São as duas matérias que nós vamos ver. Primeiro Pentateuco e depois Cartas Paulinas. E aí vem participar, que vai agregar conhecimento na sua caminhada. Ou você também pode nos ajudar, porque eu não sei tudo. Então talvez você já tenha um certo conhecimento. Na hora que você ler o material, você vai lembrar, se agrega junto com a gente. Né? Nós estamos aqui para juntos descobrirmos mais sobre teologia. Né? Ninguém sabe tudo, irmãos, de teologia. Ninguém sabe. Nós nunca estudaremos tudo da teologia. Então, quando a gente traz aqui o material, a oportunidade da gente se afiar. Eu compartilhava isso com os irmãos que já fizeram Escola de Profetas, tipo assim, que é o culto que eu mais gosto, embora eu fazia com 5, 6 irmãos aqui na segunda-feira. Era o culto que eu mais gostava, por quê? Porque eu me afiava. Né? Você traz de volta, você lembra, você recebe a informação. Então eu não faço isso para você, né? Eu faço isso para mim. Eu leio o material, eu preparo de novo, eu estudo novamente, e isso me força a criar uma disciplina. E, então eu faço isso por mim mesmo. Então às vezes chegava, eu tinha 2, 3 irmãos, a gente seguia com a aula e vai continuar da mesma forma. Se tiver 2, 3 irmãos, a gente vai seguir com a aula do mesmo jeito. Amém? Dados os nossos muitos avisos, se coloque de pé. Abra sua Bíblia comigo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naamã, Abacuque. Para você localizar aí com os profetas menores, né? Nós usamos pouco. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Glória a Deus. Quem encontrou de amém? Amém. Jonas, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua iniquidade subiu até mim. Mas Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis,
E tendo descido a Jope, entrou no navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. E o desejo do nosso coração é receber mais do Senhor aqui neste lugar. Nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, que esta palavra alcance o nosso coração, como uma semente alcance uma boa terra, e que em tudo nós possamos ver o agir e manifestar a graça do Senhor sobre as nossas vidas, através da tua palavra. Santifica o teu nome nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, né? Nós o temos aí na galeria dos chamados profetas menores. A maioria dos profetas menores profetizou durante o período pós-exílio babilônico, o que não é o caso de Jonas, por isso que eu disse alguns. Jonas profetizou antes desse período. A história de Jonas, ela traz para nós aí diversas lembranças, visto de que quem nunca ouviu a história do profeta Fujão. E é claro que essa história do chamado profeta Fujão traz para nós vários princípios de caminhada cristã que nós jamais podemos esquecer, né? Deixar de lado. Então, Jonas é para nós uma verdadeira escola sobre principalmente fazer a vontade de Deus. Como já compartilhei com os irmãos, eu gosto muito de curiosidades, né? E o livro do profeta Jonas é o único livro da Bíblia que termina como termina. Ele termina com um ponto de interrogação. No capítulo de número 3, Jonas vai para debaixo de uma figueira e faz uma oração questionando Deus sobre o arrependimento da cidade de Nínive. Não sei se você já ouviu a história por essa ótica, eu gostaria de compartilhar ela com você. E talvez você pense assim, pastor, por que Jonas questiona Deus se a cidade se converteu e se arrependeu? 40 anos antes de Deus aparecer a Jonas e passar para ele essa missão, os ninivitas se levantaram contra os israelitas e dizimaram a nação. Eles participaram do cativeiro assírio e eles mataram judeus, eles mataram os israelitas. E Jonas faz parte de uma geração pós essa matança, esse extermínio. Quando Jonas recebe a missão de pregar a cidade de Nínive, o que vem ao coração de Jonas é o que eles fizeram há 40 anos atrás. Indícios históricos apontam que os pais de Jonas faleceram na guerra contra os ninivitas. A cidade de Nínive se levantou contra Israel, matou os israelitas, ajudou a esparramar os israelitas por toda a face da terra e matou parentes próximos de primeiro grau de Jonas. Então havia no coração de Jonas uma resistência muito grande relacionada a essa cidade, porque ele não queria que as pessoas que mataram seus pais, seus avós, experimentassem a misericórdia de Deus, recebessem salvação e fossem alcançados pelo Senhor. Esse não era o desejo do coração de Jonas. O coração de Jonas é um coração que está com mágoa, está com raiva, está com rancor dessa situação. Quando ele recebe de Deus a missão para pregar em Nínive, ele não está fugindo ao seu trabalho. Ele não está como aquele profeta que não quer entregar uma profecia com vergonha. Você já conheceu algum irmão que tem dom de profecia e tem hora que ele não quer entregar a profecia? Irmãos, não queira viver essa situação. Já viver a situação é a pior possível. Deus te manda falar uma coisa para alguém e você não fala, né? Mas esse não é o caso do Jonas. O Jonas não está tímido. O Jonas não está receoso. O Jonas não está preocupado com a intensidade da palavra que ele vai entregar. O Jonas está com o coração rancoroso.
O Jonas está com raiva. O Jonas quer que todo mundo se converta, menos a cidade de Nínive. É por isso que na hora que ele recebe a missão do Senhor, ao invés de ir pregar aos ninivitas, ele pega o caminho contrário. Ele pega o caminho para Tarsis, e tentando fugir de ver Deus agir ou operar através dessa cidade. Nós já abrimos o livro aprendendo algumas coisas que são essenciais dentro da nossa caminhada. E um dos fatores essenciais da caminhada cristã é o perdão. Não existe prática de cristianismo sem perdão. Nós não podemos ter coração rancoroso. Nós não podemos ter raiva, né? Nós não podemos ser cristãos com falta de perdão. Perdão é um dos pontos essenciais do cristianismo. Uma vez Pedro chegou para Jesus e perguntou a Jesus quantas vezes deveríamos perdoar os nossos irmãos. Eu já compartilhei com você aqui que havia um comentário da lei, né? No Midrash, era um comentário da lei, e ela trazia outras regras, além da lei de Moisés, que o povo precisava cumprir. E a Midrash ensinava que a quantidade de perdão diária era 7 vezes. Quantas vezes, de acordo com o comentário judaico, dentro da religião judaica, no período de Jesus, eu deveria perdoar meu irmão? 7 vezes ao dia. Os discípulos, e entre eles Pedro, claro, querem saber a veracidade dessa informação. Querem saber a inspiração dessa informação. E aí Pedro não inventa esse número. Esse número ele já existia. Ele era uma referência usada pelos judeus. E Pedro quer saber se essa referência está certa. Aí Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes deve perdoar o meu irmão? Até 7 vezes ao dia? E Pedro responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que se fizermos as contas, vai dar 490, que já é um número alto, né? Com exceção do seu marido ou da sua esposa, dificilmente alguém vai errar 490 vezes ao dia com você. Eu acho que os maridos erram isso aí. Chega perto, né? Chega uns 480, né? Mas dificilmente alguém vai errar com você 490 vezes ao dia. Só que esse número ele é uma hipérbole, ele é uma referência ao incontável. Jesus está falando assim: eu devo perdoar o meu irmão ao dia, quantas vezes foi necessário. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixou uma dica sobre perdão que atrai sobre nós uma responsabilidade grande. Porque ele fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na hora que a oração termina, tem um amém no último versículo, Jesus repete assim, ó: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tanto mais o vosso Pai Celestial perdoará aos outros. Isso coloca o perdão num nível um pouquinho mais acima dentro da caminhada cristã. É impossível sermos cristãos sem praticarmos o perdão. Talvez você tenha alguém na sua família que você não quer que se converta, como aconteceu com Jonas. Talvez tenha alguém que você deve torcer, agora que você sabe, descobriu que é inferno, você deve torcer para ele para o inferno. Tomara que isso morre e vai de cabeça para baixo. Eu gosto que a Jesus sogra, né? Terrar a sogra de cabeça para baixo, se ela acordar, ela for acabar. Você quer que a pessoa vá para o inferno. Nós não somos cristãos ao pensarmos dessa forma. Nós temos que entender que, independente do ser humano, da pessoa que seja, ele necessita de perdão, de ser perdoado como nós alcançamos perdão. Né? Talvez você tenha raiva aí com um político, você deseja que o político X morra. Você tem que desejar que ele se converta primeiro, que o perdão alcance a vida dele, que ele seja perdoado pelo Senhor, e aí você ainda vai ter uma dificuldade, você chegar no céu e ele vai estar lá para encontrar com você, né? Mas você tem que torcer para ele encontrar o Senhor, porque cristianismo sem perdão não é cristianismo. Jesus colocou o perdão num patamar um pouquinho mais alto.
Nós não podemos, irmãos, guardar rancor suficiente de uma pessoa a ponto de não querer que ela não seja perdoada. E o coração de Jonas viveu esse sentimento. Talvez você nunca tinha ouvido ou você não sabia por que Jonas não foi em Nínive. Porque o coração dele estava magoado com o que esse pessoal havia feito com a sua família. Se Jonas perdeu o pai, foi por causa dos ninivitas. E aí Jonas pega um barco em direção contrária. Historiadores dizem o seguinte, que quando Jonas chegou no deck para embarcar, tinha um barco que ia para Tarsis e um barco que ia para Nínive. Os sentidos eram opostos, entendeu? Não era nem o mesmo caminho, era em direção contrária. A raiva no coração de Jonas era tão grande, o desejo de Jonas que os ninivitas não fossem alcançados pelo Senhor era tão grande, que ele pega o barco em direção contrária. Nesse momento, que ele pega o barco em direção contrária, a questão não é apenas mais com os ninivitas. A questão agora ela vira a ser com o próprio Jonas. Porque ele está tomando uma direção contrária à vontade de Deus. É outro princípio da nossa caminhada cristã. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para você? A vontade de Deus, ela tem duas esferas. Ela tem uma esfera que nós vamos chamar de global, né? Que é a que Deus tem para todos nós e a sua vontade soberana. E Deus tem a vontade individual sobre cada um de nós. Deus pode ter propósitos individuais sobre a sua vida, né? Nós precisamos compreender que nessa vontade que nós vamos chamar de global, Romanos 12, 2 diz que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Vários pastores construíram o pensamento de que a vontade de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós precisamos caminhar debaixo da vontade de Deus. E nessa vontade global de Deus, é a vontade de Deus que você adore o nome dele, porque você foi criado para louvor e glória do nome do Senhor. É a vontade que você diga não ao pecado, que você viva para Deus com a sua vida no processo de santidade, de santificação. Estar no centro da vontade de Deus é viver de acordo com os princípios do Senhor. Quando você vive uma vida torta, quando você vive uma vida no pecado, quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você está fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus não é um bom lugar para estarmos. Particularmente falando, individualmente falando, Deus tem uma vontade dele também sobre a sua vida. E você precisa saber qual é a vontade de Deus individualmente para a sua vida. E isso você pode ou não acreditar, mas faz parte da caminhada cristã. A pessoa que você está escolhendo casar com ela, é da vontade de Deus para a sua vida? O trabalho que você está indo, é da vontade de Deus para a sua vida? O ministério que você está entrando para ajudar de alguma forma, é da vontade de Deus para a sua vida? Nós precisamos individualmente buscar também as vontades de Deus para nós, aquilo que Deus tem para nós como propósito. Porque nós podemos fazer a vontade de Deus global, como eu disse aqui, e no caso de Jonas é uma vontade de Deus tanto global quanto individual, porque uma cidade precisava ser alcançada e Jonas é o profeta do momento. E um serviço precisava ser feito e o Jonas vai sair fora dessa vontade. Jonas conseguiu estar fora das duas esferas da vontade de Deus com uma simples decisão. E aí isso não vai gerar uma coisa boa. O barco seguiu para Tarsis. O texto diz que sobreveio uma grande tempestade, a ponto de aquele barco quase naufragar, quase ir a pico. O texto diz no capítulo 1 que os remadores remavam o barco com toda intensidade, querendo chegar em terra seca, mas isso
eles começaram a clamar todos os deuses para ver se algum dos deuses vinha ajudar. O que nós aprendemos com isso, irmão? Estar fora da vontade de Deus atrai tempestades incalculáveis, insondáveis. Talvez a sua vida parou, talvez o negócio não vai para frente, talvez você não está conseguindo se mover dentro da sua espiritualidade, porque em algum momento você saiu fora da vontade de Deus. Em algum momento você saiu fora. Durante a caminhada cristã, eu já topei com situações que Deus falou para a pessoa assim: não casa. E a pessoa foi lá e casou. E o casamento, com o perdão da palavra, um inferno. E eu já ouvi da boca de pessoas que fizeram experiência assim: eu sei que eu estou passando, eu sei que eu vivo isso, porque Deus falou para mim não casar. E eu casei. Eu já vi situações que eu pensei assim: gente, o pastor está doido. Eu trabalhei com um pastor no despacho e eu acho que ele não regula bem, né? Não regulava muito bem na cabeça, não. Ele era bem doido. O pastor Manuelzinho tinha um parafusamento, tem, né? Um parafusamento até hoje. Um dia, irmãos, uma família querida da igreja, amada do pastor. O pastor tinha a família com muito carinho, viu? A gente sabe. Quem passou pela igreja lá sabe que ele tinha essa família com muito carinho. A moça da família conheceu um rapaz de outro estado, casou com esse rapaz, o rapaz veio casar. Casamento lindo, maravilhoso. O pastor chamou o melhor amigo dele para fazer o casamento, porque ele não gostava de fazer casamento. E aí, na hora que o casamento terminou, a gente conversando, o pai da noiva, a mãe da noiva, a noiva. O noivo tinha saído para não sei aonde, o pastor virou para ele e falou assim: esse casamento o senhor não vai durar. Vai acabar, não é de Deus. Você tomou uma decisão errada, não casa. E eu assustei na época de Jesus. Meu Deus, como que o pastor fala isso? E o pai começou a ficar bravo maiormente na época. O pai da noiva, depois ele se converteu. E o pai da noiva maiormente começou a ficar bravo. Como é que você fala isso com a minha filha? E a mãe começou a chorar. E ele foi aquele negócio, tentando controlar o pastor. O pastor parar de falar, o pastor parava de falar. Vai acabar, tá ruim, deu ruim esse casamento e tal. Irmãos, a menina casou, foi embora para o estado junto com o noivo. 6 meses depois a moça estava de volta de porcina. Não sai da vontade, não sai de debaixo da vontade de Deus. Estou usando o casamento, mas serve todas as áreas da vida. Não com medo dos meninos aí, né? Ninguém vai querer casar agora. Não é assim não. É estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Não faça aquilo que vai tirar você da vontade de Deus. Quantas vezes o pecado nos tirou do centro da vontade de Deus? Quantas vezes Deus falou com você, o Espírito Santo sussurrou seu coração, não tomou determinada decisão, você foi lá e tomou, e isso hoje traz tempestades incalculáveis sobre a sua vida. Nós não podemos sair fora da vontade de Deus, meu irmão, porque senão nós vamos atrair para nós tempestades. Existem provações que vêm sobre a vida do cristão, porque Deus está provando a fé dele. Amém? Existem provações que vêm na vida do cristão, porque Deus está provando a fé dele. E existem situações que vêm sobre a vida do cristão, porque ele saiu debaixo da vontade de Deus. Porque ele quis. Porque ele fugiu. Porque ele saiu fora. Conversa com o Mateus depois, você vai entender melhor. O que é sair fora da vontade de Deus? Traz tempestades que nós não precisaríamos enfrentar. Talvez a sua vida está uma tempestade só, mas ainda bem que Deus é misericordioso, porque te trouxe aqui nessa noite. E você pode tomar a mesma decisão de Jonas, acabar com essa tempestade. Começaram a clamar todos os deuses que estavam representados dentro daquele barco. Você sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer assim, eles foram do barco e falaram assim: como é que você chama? João. Que Deus você serve? Aí eu sirvo o Deus Antônio. Então, busco o Antônio, ele está precisando. Aí foram no outro. Como é que você chama? Maria. Como é
cear, eu sou tão bando, eu sou do candomblé, que Deus acende a vela preta aí, que o barco vai naufragar. Eles começaram a procurar todas as pessoas, todos os deuses que eram servidos dentro daquele barco, começaram a pedir ajuda, porque eles viram que iam morrer. Quem estava consciente do problema não estava preocupado, estava dormindo, tranquilo. O mar lá fora agitado e os Jonas estavam como que se o negócio não fosse com ele. Porque quando nós saímos fora da vontade de Deus, é assim que nós ficamos. Não é assim? Sua vida está uma tempestade, mas você está fingindo que não é o seu pecado que está traindo. Não. Você está quietinho no seu canto. Com o perdão da expressão, pau está quebrando. E você está, não, isso não é comigo, não é o meu pecado. O Jonas estava desse jeito. Como que se a situação não fosse com ele? Aí eles agora, o que Deus se serve? Busca seu Deus aí, para ver se alguma coisa acontece. Quando a situação chegou num momento caótico, o Jonas falou assim: é por minha causa. Me joga no mar. E a tempestade. Eles pegam Jonas, atiram Jonas ao mar. E no momento que Jonas toca na água, boas, a tempestade passa. Estar fora da vontade de Deus pode te levar à morte. O Jonas não contou, você sabe da história, já não posso adiantar. O Jonas não contou assim: eu vou pular, o peixinho vai me engolir e vai deixar eu lá na praia. Não, ele pulou para a morte. O rancor no coração era tão grande que Jonas preferiu a morte do que pregar em mim. Ele escolheu a morte. Ele é lançado ao mar. Cuidado ao estar fora da vontade de Deus, porque fora da vontade de Deus pode te levar à morte. Você está aí achando que pode aproveitar todas as festas? Cuidado. Você está aí achando que pode viver a vida à torta e à direita? Cuidado. Fora da vontade de Deus pode trazer morte. Ainda bem que a palavrinha-chave do livro de Jonas é misericórdia. É a palavrinha-chave do livro. Misericórdia. Misericórdia é quando Deus faz o que nós não merecemos, né? Misericórdia. Quando Deus deveria nos punir, melhor dizendo, e ao invés de nos punir, Ele nos perdoa. Isso é misericórdia. Ainda bem que a palavra-chave do livro é misericórdia. E Deus precisava tratar Jonas. Não era só isso. Uma missão precisava ser feita. E essa missão precisava ser feita por Jonas. Existem missões ao longo da sua caminhada cristã que necessariamente terão que ser realizadas por você. Você já pensou que Deus tem propósitos na sua conversão, talvez só para alcançar outras pessoas? Existem pessoas que são chamadas por Deus para alcançar outras pessoas. E no caso de Jonas, essa função era do Jonas. Não podia ser outro da fé daquela geração. Tinha que ser o Jonas. E a palavrinha-chave é misericórdia. Deus então provê um grande peixe, que no texto original não chama de baleia, né? A versão Paulinas traz a expressão baleia, mas a versão original não é baleia, é um grande peixe. Inclusive, o livro de Jonas, ele foi questionado durante muito tempo, durante muitos anos. Havia-se uma dúvida se o livro de Jonas era inspirado ou não. A teologia reformada considerava o livro inspirado por quê? Uma curiosidade bíblica. Todo livro da Bíblia é citado dentro da própria Bíblia. Essa é uma regra para que a Bíblia fosse formada. Os livros não foram pegos aleatórios, não. Ele precisa ser mencionado. Você tem uma menção do livro da Bíblia dentro da própria Bíblia.
E quem menciona o livro de Jonas na Bíblia é o próprio Senhor Jesus, que usa a história de Jonas ter sido engolido por um grande peixe como ilustração em um de seus sermões. Então a igreja considerava Jonas um livro inspirado do Antigo Testamento porque Jesus citou o livro de Jonas, mas o livro de Jonas sempre foi um livro com muitas dúvidas. Primeira delas, não existe nos nossos dias um peixe capaz de engolir o ser humano e ele sobreviver por 3 dias. É questionável. Então muitas pessoas falam assim, essa história não é verdadeira, porque não há uma baleia, não há baleia que possa engolir um homem e ficar vivo por 3 dias. Segundo questionamento, a cidade de Nínive, depois, no final da nossa história que eu estou contando aqui, ela vai desaparecer do mapa. Deus vai exercer juízo sobre Nínive, alguns anos depois dela se arrepender, eles vão voltar do pecado, e Deus vai aniquilar a cidade vai sumir do mapa, ninguém sabe onde estava Nínive até alguns anos atrás. No século passado, no final do século passado, durante uma fase do aquecimento global, o nível do mar baixou e eles descobriram a cidade que havia sido inundada. Ou seja, a cidade que era citada na Bíblia só apareceu milhares de anos depois. Então o livro era questionado por quê? Não tinha, uma baleia não era capaz de engolir um homem por 3 dias. E a cidade não existia. Aí tinha questionamento: será que Jonas é inspirado? Será que Jonas não é inspirado? Até que a cidade foi descoberta e nós também chegamos na interpretação de que o texto não fala baleia, mas o grande peixe. A Bíblia cita outros grandes animais aquáticos, como o Leviatã, no livro de Jó, e alguns monstros marinhos também mencionados no livro de Jó. Mas Deus, de alguma forma, proveu aquele animal que talvez foi só para aquele momento, e ele engoliu Jonas naquele instante. Para mim, para nós que temos uma experiência de fé bíblica, conhecemos a Deus, não precisamos dessas provas. Quem tem o Espírito Santo não vai precisar de uma prova científica, porque o próprio Deus vai testificar isso no seu coração. Isso é fé. A certeza daquilo que não se espera, a convicção de fatos que não se vê. Como se chama isso? Fé. Nós temos fé, então não precisamos dessas provas. Mas há pessoas que precisam dessas provas. Eu acredito que talvez Deus tenha provido um peixe, um animal grande, algo do tipo, só para aquela situação. Talvez não precisaria existir um animal com essa capacidade, não. Talvez foi só para aquele momento, porque Deus usou de misericórdia para com Jonas. Fica aquela piadinha de crente também, Uma vez a professora perguntou a menina na escola: essa história do Jonas aí é falsa, não vale e tal. E a menina respondeu: mesmo que a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditaria. Porque a Bíblia diz, seria até mais fácil, verdade, mas a Bíblia para nós, ela é a verdade absoluta acima de qualquer causa. Deus talvez proveu um animal na sua infinita misericórdia que engoliu Jonas e ele ficou no ventre desse peixe por 3 dias. Você já assistiu Pinóquio? Você não gosta de filme da Disney, O pastor está assistindo Disney, O filme Pinóquio, Gepeto é engolido por uma baleia. E ele fica alguns dias lá na baleia. O que o Gepeto faz? Constrói uma casa, acende uma fogueira, assa um churrasco, e fica lá até ele ser encontrado, O Jonas não ficou de boa na barriga do grande peixe, não. Ele ficou lá, capítulo 2, clamando ao Senhor. Vamos ler lá. Jonas, capítulo de número 2. E Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre do peixe e disse: de minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Clamei no ventre do Seol, e tu escutastes a minha voz. Tu me lançastes na profundeza, no coração dos mares e nas correntes das águas, me circundou. Todas as suas ondas e todas as suas vagas
passaram por cima de mim. Esses 3 dias na barriga de um grande peixe fez com que Jonas fosse tratado pelo Senhor. Deus levou Jonas para uma escola de tratamento. Esse coração precisava ser sarado. Esse rancor precisava ser curado. A vontade de estar no centro da vontade de Deus precisava ser atendida. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos convencer de que nós precisamos voltar para Ele. Eu não sei como anda a sua vida relacionada ao centro da vontade de Deus, mas talvez hoje, 22 de fevereiro de 2026, seja o dia que você está no ventre do peixe que Deus quer dar para seu coração, para que essa tempestade acabe, para que você volte a fazer aquilo que Deus espera que você faça, servindo a Ele, na presença dEle. Deixa o Senhor dar para seu coração. É só o Espírito Santo, não é o homem. Às vezes nós temos algum amigo que está fora da vontade de Deus, né, e a gente quer ajudar, a gente quer falar, volta, vem, mas não somos nós que convencemos, só Deus. E às vezes Deus vai nos levar a lugares inesperados, para que nós possamos ser tratados e o nosso coração ser renovado, e assim estarmos prontos. Após 3 dias, Jonas estava pronto para a sua missão. E o texto diz que o peixe regurgita Jonas na praia. É isso mesmo que você escutou. O peixe não abriu a boca lá, colocou a língua para fora e o Jonas saiu andando assim, agora eu vou lhe pegar. Ele foi vomitado na praia. Como sinal de humilhação mesmo. Ele fazia parte do tratamento, porque às vezes, meu irmão, a humilhação faz parte do tratamento de Deus. Para Deus tratar você, Deus vai humilhar você em quase 100% das vezes. Quando Deus quer tratar conosco, Ele nos permite chegar ao fundo do poço, até nós entendermos o que é estar humilhado para ser exaltado. Então, para tratar, às vezes, Ele vai doer. Deus vai levar a gente no fundo do poço. E Jonas foi deixado na praia vomitado. Um dado histórico é que se você pegar o mapa bíblico aí no final da sua Bíblia e procurar a cidade de Nínive, vai estar lá. A cidade de Nínive está no meio do continente. Não tem praia na cidade de Nínive. A praia mais próxima da cidade de Nínive está a 800 quilômetros de distância. A prova maior de que Deus tratou o coração de Jonas é porque ele caminhou a pé 800 quilômetros para fazer a vontade de Deus. Porque depois que Deus trata o nosso coração, quando é Deus que trata, nada muda aquilo que Deus tem para nós. Se Deus trata seu coração, você vai estar disposto a enfrentar qualquer distância para voltar ao centro da vontade de Deus. Talvez lá no fundo do seu coração você sabe que você tem que voltar ao centro da vontade de Deus, mas ainda não tem força para isso. É porque está faltando Deus tratar você. Quem sabe essa é a noite que Deus te tratar? Quem sabe essa é a noite que Deus te dá uma nova oportunidade para que você volte, retorne ao centro da vontade de Deus. Jonas caminha 800 quilômetros, não sei durante quantos dias. Ele chega na cidade de Nínive. E a cidade de Nínive é grande. Ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Era impossível alcançar toda a cidade apenas com 3 dias. Geralmente nós olhamos pela lógica de que os 3 dias são muitos, mas 3 dias é só passar uma régua. É como se o Jonas chegasse na cidade e falasse assim: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Muitos teólogos concordam que o Jonas, quando ele prega durante 3 dias, ele prega assim, o coração já está trancado, mas ele está fazendo algo que Deus mandou ele fazer, ainda não é algo que ele quer que faça. A prova disso é o capítulo 3, a oração dele no capítulo 3 é pesada. Ele faz algo que meio no automático. Isso nos ensina um pouco sobre perdão também. Porque perdão não quer dizer voltar às boas, né?
Perdão, você perdoar não significa que você vai ter que conviver novamente. Você pode ter uma determinada amizade, essa amizade te prejudicar, você perdoar, mas chegar à conclusão assim: essa amizade é prejudicial. Eu perdoo, mas eu não quero ela mais. Né? Isso pode acontecer. Perdão não significa ficar babando com a pessoa de novo, voltar de novo. Não significa isso. Significa resolver uma situação espiritualmente falando. Né? Se você vai voltar ao relacionamento, filtra. Vale a pena voltar esse relacionamento? Você consegue ficar sem esse relacionamento? É melhor ficar sem ou é melhor voltar tudo de boa, a amizade como era? Tenha um filtro para poder tomar essa decisão. O Jonas entendeu o que ele precisava fazer, mas ele não amou a cidade de Nínive, não. E aí ele prega nessa cidade por 3 dias. Só que a mensagem de Jonas durante os 3 dias ecoa por toda a cidade e chega ao coração do rei de Nínive. E o rei de Nínive entende que eles estavam no pecado e precisavam voltar para Deus. Então o rei de Nínive apregou um jejum de arrependimento. Ele inclusive coloca os animais, as vacas, o gado, os cachorros, os gatinhos, todo mundo, a nação inteira, inclusive os animais jejuaram, pedindo arrependimento e misericórdia, porque a ira do Senhor ia vir sobre aquela cidade. Deus recebe o jejum de Nínive e perdoa a cidade do que eles haviam feito há 40 anos atrás e do pecado que eles estavam praticando. E há um arrependimento em massa. Nínive reconhece que o Senhor é Deus. Uma cidade inteira se converteu numa pregação de 3 dias do profeta Jonas. Isso é bom, né? Alguns de nós falamos, glória a Deus, aleluia, maravilha. O Jonas sobe no alto de uma montanha, onde ele podia ver a cidade, e vendo a cidade em arrependimento, ele ora: que é isso, Deus? Por que o Senhor não matou todo mundo? Por que a sua ira não veio? Por que o Senhor não fez como o Senhor falou que ia fazer? Parece que ainda tem algo no coração de Jonas que precisa ser moído, ser tratado, ser trabalhado. Tem algo ainda. Por isso que o livro vai terminar com uma pergunta, uma indagação. É uma indagação sobre misericórdia. Talvez o Jonas não sabia lidar com aquela situação e ele não entendeu muito bem a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, muitas vezes, nós não vamos entender ela mesmo, não. Ah, pastor, o Fernandinho ela se converteu, isso pode? Pode, a misericórdia de Deus. Ah, o marido do parque. Estou puxando umas histórias bem antigas, né? Os meninos mais novos, ele não sabia delas, não. O marido do parque se converteu, isso pode, pastor? Pode, porque a misericórdia de Deus, ela é imensurável, não tem como medir, não tem como falar. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós entendemos o quanto que Deus é misericordioso. Olha no buraco que Deus te tirou, olha a vida que Deus te resgatou, olha para onde você estava caminhando e o que Deus fez na sua vida e tem feito através da sua vida. Só há uma palavra que pode explicar isso. Parece que o Jonas não entendeu muito bem. Misericórdia. Misericórdia. A palavrinha-chave é de um Deus misericordioso sobre as nossas vidas. A palavra é para você que está fora da vontade de Deus. Estou preparando você, talvez você vai ter a oportunidade de sair fora da vontade de Deus nos próximos dias. Não tome tal decisão. Ou então, se você está fora da vontade de Deus, volta para a vontade de Deus. Não importa o pecado, não importa o que você fez, o nosso Deus é misericordioso e Ele te trouxe aqui nessa noite para te perdoar os seus pecados, para sanar as suas feridas espirituais, para perdoar qualquer coisa de errado que você antes tenha feito no passado. Se Deus perdoou uma cidade tão mal, se Deus perdoou uma cidade que estava tão mergulhada no pecado, Ele pode perdoar a sua vida, Ele pode tirar o seu pecado, Ele pode fazer de você uma nova criatura, porque hoje nós vivemos também o Evangelho da misericórdia. Aliás, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, como disse Jesus.
Jesus disse aos escribas e fariseus que eles davam o dízimo da hortelã, uma das menores folhas da horta é a hortelã, a folha pequenininha. O judeu contava a quantidade de folha da hortelã e separava 10%. Ele fazia aquilo religiosamente. Jesus fala assim: vocês separam o dízimo do cominho da hortelã, mas não pregam a misericórdia, o amor e o perdão. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas religiosidades. Às vezes nos tornamos religiosos demais e misericordiosos de menos. Estamos tão apegados ao que se deve fazer, ao como fazer, que esquecemos que o nosso Deus é rico em misericórdia. Não só para com as nossas vidas, mas também para o nosso irmão. Quantas vezes nós achamos que o irmão que está ao nosso lado não merece misericórdia? Ah, mas o pastor deixou o fulano de tal pregar. Ah, mas o fulano de tal agora entrou de louvor. Por que não? Porque ele não merece misericórdia. Deus não é misericordioso. A graça não pode alcançá-lo. Será que a graça não pode alcançar a sua vida? Talvez você está com vergonha de Deus. Talvez você está frustrado, achando que não consegue se levantar diante da quantidade de pecados que você tem. Mas Deus manda lembrar você nessa noite: Ele é rico em misericórdia. Ele perdoou livre e Ele perdoou você também. Nós estamos aí a um arrependimento. Quem sabe você está na posição de Nínive nessa noite. Faz um jejum. Proclama o jejum na sua vida, para que as coisas possam mudar, para que Deus possa te perdoar. Mais volta para o Senhor. Volta para a vontade de Deus. Volta ao centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar. Se coloque de pé, feche seus olhos. Nossa palavra-chave é misericórdia. Nós falamos muito também sobre a vontade de Deus. Esteja, meu irmão, no centro da vontade de Deus para a sua vida. Se você conseguir caminhar de acordo com a vontade de Deus, seu casamento vai bem, seu emprego vai bem, sua vida financeira vai bem. Esteja vivendo aquilo que Deus tem para você viver. Não faça como Jonas. Não vai na direção contrária. Talvez você está caminhando aí na direção contrária. Deus está colocando aqui no meu coração que tem pessoas com ministério, caminhando em direção contrária, aquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja como Jonas, não fuja daquilo que Deus tem para você. O Senhor quer usar a sua vida. Há pessoas que serão alcançadas quando você estiver no centro da vontade de Deus. Talvez a sua tempestade vai acabar quando você estiver no centro da vontade de Deus. Não viva fora daquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Ele é misericordioso, Deus tem misericórdia. Ele é misericordioso sobre a sua vida hoje. Comece a orar a Ele, a falar com Ele. Se arrepende hoje do seu pecado, da sua falha, da sua fraqueza. Chama por Ele, porque Ele está aqui. Ele quer você perto dEle, no centro da vontade dEle. Talvez é algo que ninguém saiba. Talvez ninguém viu. Talvez ninguém saiba aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Mas você sabe que está fora da vontade de Deus. Volta, meu irmão. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Pode ser a última. Pode ser a última vez que Deus está te concedendo. Talvez a água é o peixe que você precisa dar dentro dele. Volta a fazer aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Deus, nós estamos reunidos aqui porque sabemos e cremos que o Senhor é misericordioso. E a nossa oração hoje é para que a tua misericórdia nos alcance a cada dia. Em nome de Jesus.
Nos leva, Senhor, ao centro da sua vontade. Nos coloca, Senhor, no centro do seu querer essa noite. Em nome de Jesus. Eu tenho para onde ir. Meu perfume está na casa em mim. Na sombra de Suas asas veio eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença, não sei viver. Não existe vida em ti. Único, tu és único, incomparável, tu és a minha vida. Teu coração não cairá. Tudo que queres, história do ser. Aleluia. Nós sabemos mais para onde Deus, nós não sabemos mais o que fazer. Nós precisamos da tua presença, precisamos estar no centro da sua vontade. Queremos o Senhor, Deus, essa noite. Que a tua voz seja irresistível a nos chamar para essa noite. Que a tua voz, ó Pai, o teu chamado seja irresistível ao nosso coração. Para que nós possamos ir ao centro da sua vontade e caminhar de acordo com aquilo que o Senhor fez para nós a cada dia. Em nome de Jesus.